A procissão das almas. O sino que não toca para os vivos. Em muitas cidades do interior, existe um horário que não aparece em relógio nenhum. Não é meia-noite. Não é madrugada. É o momento em que a noite fica pesada. E quando isso acontece, há um aviso. Se você ouvir um sino na escuridão, não saia de casa. Porque dizem que é nesse instante que passa a procissão das almas. Há relatos de pessoas que estavam sozinhas voltando para casa quando tudo mudou de repente. O vento parou. Os sons desapareceram. Até os animais ficaram em silêncio. E então, o sino tocou. Mas não era o sino da igreja. Era um som distante, abafado, como se viesse debaixo da terra. Um toque lento, ritmado, sem pressa. E foi assim que tudo começou. Uma luz surgiu no meio da estrada. Uma vela, pequena, fraca, tremulando no escuro. Depois outra, e mais outra. Em poucos segundos, o caminho estava tomado por pequenas chamas, alinhadas, como se alguém tivesse preparado aquilo, muito antes de alguém chegar ali. E então, eles apareceram. Figuras cobertas por mantos escuros, caminhando lentamente entre as velas. Nenhuma levantava o rosto. Nenhuma fazia barulho. Mas o som dos passos não era de gente viva. Era seco, oco, como se viesse de dentro de algo vazio. Quem presencia isso sente primeiro o frio, não um frio de vento, um frio que entra pelos ossos, e junto dele, um cheiro antigo, cera derretida, terra molhada, e algo que lembra roupa guardada por décadas. A procissão não para, não desvia, não olha para os lados, ela apenas segue. E há uma regra que os mais velhos sempre repetem: nunca cruze o caminho. Porque quem cruza, não volta do mesmo jeito. Há relatos de pessoas que ficaram paradas, imóveis, enquanto as figuras passavam ao lado. E uma delas, em algum momento, levantou a cabeça. Mas não havia rosto. Apenas um vazio escuro, profundo demais para ser sombra. E foi nesse instante que alguns ouviram algo, não no ar, mas dentro da mente. Um sussurro coletivo, como várias vozes falando ao mesmo tempo. Você não era para estar aqui. Mas agora, já foi visto. A procissão continua. Sem pressa, sem interrupção, até que o último vulto desaparece na escuridão. E quando tudo termina, o mundo volta. O vento retorna, os sons voltam. A noite parece normal novamente, mas para quem viu, nada volta ao normal. Há pessoas que depois desse encontro passam a acordar sempre no mesmo horário, no meio da madrugada, sempre no mesmo minuto, e dizem ouvir passos, passando na frente de casa, velas acendendo sozinhas, e um som distante, como um sino, chamando. Com o tempo, alguns começam a mudar, ficam mais silenciosos, evitam sair à noite, e parecem estar esperando algo. E em algumas cidades, existe um detalhe que ninguém gosta de comentar. Na noite anterior à morte de alguém, sempre há quem diga ter ouvido o sino e visto luzes passando na estrada. Talvez seja apenas uma lenda, talvez seja medo antigo, ou talvez a procissão das almas não venha buscar apenas quem já morreu. Às vezes, ela apenas passa para contar. E quando alguém entra na fila, não é porque chegou a hora, é porque foi notado. E depois disso,
Não importa mais para onde você vá, porque quando o sino toca, eles já sabem onde você está.